A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do CQC de Empreendedorismo e Gestão do IBEF do Espírito Santo. É uma honra, mais uma vez, estar aqui na presença de um convidado tão ilustre como o senhor. Já vou apresentar, mas antes disso, você que está aqui com a gente, fique com a gente até o final, comente, depois compartilhe também. E a sua opinião é muito importante para todos nós aqui do IBEF Espírito Santo. Vamos lá. Eu estou como líder do CQC, tenho o prazer e a honra de estar como líder do CQC de Gestão e Empreendedorismo. Tenho aqui ao meu lado, para participar desse bate-papo maravilhoso, meu amigo Zé Mauro. Tudo bem, Zé Mauro? Tudo bem, Eric, prazer. Zé Mauro, que é mentor de negócios. Isso. Você também é empresário, Isso. Uma agência que você tem de comunicação para um público 50+. Isso aí, propagando mensagens de uma longevidade bem vivida. Com saúde. Com saúde. Muito bom, isso é muito importante. Então, vou fazer o seguinte, por favor, faça as honras aqui da casa, apresente nosso convidado, ilustre convidado, que teremos muito que aprender com ele aqui hoje, por favor. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Estou aqui bem acompanhado do Eric Azeredo, gestor, advogado, professor e CEO do Grupo Azeredo, e com a grande oportunidade, o grande prazer de entrevistar o senhor Bento Venturim, presidente do Conselho do Cicobi. Vamos ter esse grande aprendizado, usufruir dessa sabedoria de negócios e principalmente de vida, com o máximo de detalhes que alcançarmos. Perfeito. Então, vamos começar. Vamos começar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Te agradece muito. A gente tem a certeza absoluta que são personagens, pessoas, profissionais como o senhor que engrandecem o Brasil como um todo, e a gente tem muito que aprender. Então, começando, falar do Cicobi, né? A gente está falando de Cicobi. Vamos falar um pouquinho do Cicobi, depois a gente emenda para outros assuntos aqui. Origem, que o senhor puder falar, a questão toda do cooperativismo, né? Essa transformação no sistema financeiro que o Cicobi trouxe, e até já emendando para o senhor ficar à vontade, essa dor do crescimento que a gente fala, né? Quando começa de uma forma, aí vai crescer nível estadual, nacional. Fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse ambiente do IBEF. Eu sou equilibrista do IBEF, né? Exatamente. E aí durante a pandemia não pudemos nem fazer aquelas comemorações, mas temos comemorado em várias outras oportunidades aí. Essa grande premiação que o IBEF faz, reconhecendo algumas personalidades anualmente, né? Uhum. Bom, o Cicobi. Nós começamos o Cicobi há 37, já para 38 anos, por uma necessidade de crédito rural para os nossos associados. Nós tínhamos, naquela oportunidade, uma dificuldade de crédito rural. E, então, nós tivemos a oportunidade de, em 1988, 89, ter essa campanha. Na época existia o BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que era um banco, inicialmente das cooperativas, não só das cooperativas de crédito, e que o governo e as más gestões fizeram com que ele praticamente desaparecesse. Mas nessa oportunidade, em 88, 89, nós tínhamos aqui no Espírito Santo uma das agências do BNCC, ele era nacional, né? Banco Nacional de Crédito Cooperativo,
e incentivava a criação de cooperativas, especialmente cooperativas de crédito rural, que aí ele teria suas agências no interior. Era uma forma de também dele ter capilaridade. E em 1990, quando o Collor foi eleito e tomou posse, no dia seguinte à posse, ele extinguiu o BNCC. Ele como é que é? Não manteve, né? Não, ele normalmente as instituições financeiras são liquidadas. Isso, e ele não liquidou, ele extinguiu por decreto o BNCC. Que coisa. Bom, mas eu estava dizendo que foi incentivado por funcionários desse banco a criação de cooperativas de crédito rural, para que, através do BNCC, a gente fizesse também os repasses lá para os nossos associados. E, enfim, tivemos esses percalços todos, inicialmente, então, esses desafios. Estava me lembrando hoje, coisa bacana, quando nós conseguimos fazer a nossa central, nós estava pensando, quando estava vindo para cá, que nós tínhamos uma sala lá no edifício Trade Center, ali na Avenida Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro, e uma salinha, nós então levávamos um carote de água gelada lá para a hora que os nossos 2 funcionários lá da nossa central, e antes disso, nós não tínhamos nem sala, nós fazíamos a nossa sala de reunião na sobreloja do BNCC, que era também ali no térreo desse prédio, né? E quando o BNCC foi extinto, a nossa documentação estava toda lá dentro, nós não tivemos acesso mais a nenhuma documentação, então nós tivemos que refazer toda a nossa documentação. Tudo bloqueado. Nunca mais tivemos acesso a nenhum dos nossos documentos. Mas também tinha pouco tempo, né? Nós tínhamos, em julho de 89, foi a fundação da nossa central, e em março, né, de 1990, foi extinto o BNCC. Mas o fundamento principal foi exatamente para dar crédito rural para os nossos associados. Então, nós nascemos das cooperativas hoje ainda existentes. Nós nascemos... Santa Maria de Jetibá nasceu dentro da Copiave, hoje na Tercop. Lá em São Gabriel da Palha, nós nascemos dentro da Coabriel. Linhares nasceu dentro da Camil. Cachoeiro de Itapemirim dentro da Celita. E algumas outras cooperativas também, né, em Alfredo Chaves, na cooperativa Laticínios, né, de Alfredo Chaves. Depois nós tivemos seguidas outras cooperativas, como, por exemplo, a de Venda Nova, que foi já por influência, 4, 5 anos depois, por influência da gente que tem as raízes lá em Venda Nova, né? Tenho minha família lá em Venda Nova ainda, e nós fizemos lá a força-tarefa para constituir a cooperativa lá em Venda Nova, que é um sucesso. Também temos a Cred Rocha, Cicobi Cred Rocha, lá em Cachoeiro, que, na oportunidade, nós só podíamos criar cooperativas segmentadas, né? Por segmento profissional. Então, cooperativa de crédito rural era o segmento mais amplo que nós tínhamos, que podíamos ter de todos os ramos da agricultura. Mas dos outros ramos, era segmentado mesmo, de empresário de rochas e granitos, de funcionários da Vale do Rio Doce, de funcionários que ainda existe hoje, da UFES, funcionários da Garoto, enfim. E aí
nesses anos todos aí da nossa caminhada, a partir de 1990, nós tivemos que dar os nossos pulos, né? Como se diz na gíria, e fazer com que as nossas cooperativas pudessem dar outros passos. A legislação não permitia, então nós fizemos uma associação nacional das cooperativas de crédito do Brasil. E aí nós começamos a fazer reuniões e até que nós, em 1995, nós fomos autorizados pelo Banco Central a criar um banco cooperativo, para que a gente começasse nós tivéssemos os nossos instrumentos para fazer a nossa compensação e que não dependesse de convênio com o Banco do Brasil ou com outro banco para fazer a compensação. Enfim, esse foi assim o início das nossas cooperativas. Com muita persistência, resiliência. Aqui no Espírito Santo nós temos assim uma história, que a primeira cooperativa que nós tivemos aqui foi lá em Cristal do Norte. Hoje, município de Pedro Canário, na época era município de Conceição da Barra. Lá tinha a cooperativa dos produtores de cana e a Cridasa, que era a usina de açúcar e álcool. Então, eles fizeram a primeira cooperativa em 1986. Eles começaram uma cooperativa lá e na cooperativa de crédito tem o Banco Central tem na legislação, as instituições financeiras, se o Banco Central não se manifestar em 60 dias, se eu não me engano, 60 ou 90 dias, ela pode funcionar por decurso de prazo. E lá ela começou por decurso de prazo, né? Então nós temos assim a história do início das nossas cooperativas é bem assim, o retrato da resiliência, o retrato da persistência. Eu costumo, na intimidade, falar que é o retrato da teimosia, né? Porque eu não sei se tem uma outra palavra que expressa... O nome bonito é persistência. Resiliência, persistência são os nomes bonitos. Mas o que aconteceu, isso aí era um negócio assim de... um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Seu Bento, eu seguiria aí com essa parte. O Cicobi é uma cooperativa que tem muitos donos. Como que isso aí é a sabedoria de quem está dentro do processo? Competir com bancos, alguns inclusive internacionais, grandes capitais, processos muito robustos, influências tecnológicas as mais diversas. Como você estar no Espírito Santo, um estado de extensão territorial pequena, uma economia pujante, mas proporcionalmente menor em muitas escalas? Como é competir, como ser um pequeno guerreiro diante de tantos gigantes? Olha, nós temos uma primeira resistência que nós esbarramos, por exemplo, em algumas instituições que representam as instituições financeiras tradicionais, que nos vamos dizer assim, nos atacam ou nos acusam de que a gente não paga impostos. Nós pagamos impostos, sim. Na nossa relação de cooperativa com o cooperado, que é o seu dono, nós não pagamos imposto de renda. Nós temos alguns benefícios nessa relação de associado com a cooperativa. Mas o que eu tenho, assim, o que eu tenho dito para algumas pessoas é que essa legislação ela não está restrita ao Cicobi, ao Bento, aqueles que quiseram fazer a cooperativa. Ela está aberta, é uma lei. A regra está posta. Lei 5764, de 1971,
E depois regulamentada especificamente, essa é a Lei Geral das Cooperativas. Depois nós temos a Lei 130, Lei Complementar 130, de autoria, inclusive do nosso ex-senador Gerson Camata, foi promulgada em 2009, e depois agora nós temos a 196, Lei Complementar 196, que foi também aprovada agora recentemente. Então, essa legislação ela está posta aí para todo mundo. Então, quem quiser fazer uma empresa, como você disse, uma empresa comum, empresa para todos, aqueles que quiserem aderir, que quiserem se submeter ao estatuto, está aí à disposição. Aberto. Então, nós temos, sim, algumas benesses, mas não é um privilégio meu, de quem está dentro da cooperativa, é de quem quer fazer esse tipo de... Fazer acontecer. De empresa... É o próprio segmento que ele está comentando, né? Sim, de empresa, como é que é? Comunitária. Não é uma... Aqueles que querem fazer a sua empresa particular, ele se submeta à legislação particular, né? A legislação de cada uma. Então, não é um... Eu acho que tem sim. Nós, quando constituímos a nossa central, nós temos 6 cooperativas, que ela é formada por 6 conselhos de administração com CNPJ. Cada uma com CNPJ, cada um com seu conselho autônomo. Eu estou saindo agora de uma reunião do nosso conselho de administração da central, onde a gente toma algumas decisões em conjunto, né? E que às vezes nós levamos essa decisão lá para o nosso conselho de administração de cada uma das cooperativas, já com uma diretriz. Olha, o Sicob do Espírito Santo, ou o Sicob regional, que aqui hoje ele engloba o Rio de Janeiro, uma agência em São Paulo e também algumas agências na Bahia. Então, nós somos a regional e hoje nós estávamos ali numa reunião decidindo alguns passos que nós vamos dar para o futuro. Então, é muita conversa, é muita troca de experiência, muita troca de informações, e nós procuramos, na maioria das vezes, fazer as coisas por consenso. É isso que eu pergunto. Por convencimento. Nós precisamos... temos, essas são as dificuldades, são as dores que nós temos que enfrentar. Porque se cada uma das cooperativas na sua regional tem autonomia, nós precisamos de estar muito afinado para poder... Então, esses são os desafios que nós enfrentamos, mas a concorrência, nós estamos bem perto do nosso associado, e por estarmos próximo do nosso associado, nós temos uma vantagem competitiva que, imensurável. E nós temos uma oportunidade de, por nós termos os nossos funcionários também fazendo parte das comunidades onde eles se encontram, de ter essa proximidade, de ter esse relacionamento, porque o nosso maior ativo é o nosso atendimento e o nosso relacionamento com o nosso associado. Então, daí para frente fica um pouco mais fácil a gente explicar como funciona a cooperativa, a gente dizer para ele, olha... Nesse final de ano, nós fizemos a distribuição das sobras. Olha aqui, quanto é que você... Eu estava com um associado lá no interior, não vou dizer para onde, para não... E ele me lembrou que há alguns anos atrás, eu cheguei para ele e falei assim, você está perdendo, você tem uma movimentação grande, se você estivesse aqui no Sicob, possivelmente você teria um carro por ano, pelo menos. E nesse ano o grupo de empresas dele
estava olhando lá, ele teve um retorno de sobra de 700 mil. Eu falei, chegar para ele agora e dizer, olha, nossa, seu carro está ficando caro, né? Que carro. Então, nós precisamos, e os nossos gerentes vão lá fazer essa entrega, sabe? Eles vão, Perfeito. e a cada começo de ano, depois das nossas distribuição da SOP, depois da prestação de contas, que uma das coisas que a gente preza é a gente prestar conta, a gente ter transparência, a gente ter, estar próximo do associado. Então é lá, mostrar para ele, olha, isso aqui que você conquistou durante esse ano e nós estamos trazendo esse retorno aqui para... E é interessante isso, né, Zé Mauro? Porque assim, em pouco tempo já de conversa, a gente já começa a perceber tudo aquilo que a gente comenta sobre gestão, empreendedorismo, né? Até nos livros ou nas aulas, a gente vê na prática, né? É na prática. Na Tá prática. perto do cliente, conhecer a visão, o pertencimento, você jogar o jogo ali dentro das 4 linhas, direitinho, seguindo, compliance, tudo. A gente consegue entender na prática o que jogo a gente... duro, como é que na bola, nas 4 linhas. Que não é fácil, a realidade. E aí, seu Bento, tem relação a isso, que é importante, a gente falou bem do Cicobi, mas, acima de tudo, a gente sempre comenta isso, são as pessoas, né? Que estão por trás, ou são as pessoas que estão realmente fazendo aquilo acontecer. E aí, nesse sentido, é bom falar também um pouquinho do senhor. Se a gente puder, assim... Claro, se deixar para falar aqui, né, Zé? Tem uma história aí a gente vai ficar o podcast inteiro só falando sobre isso, que seria um prazer. Mas, infelizmente, a gente tem esse horário predeterminado. Essa formação acadêmica do senhor, né, toda essa parte pessoal, acadêmica, enfim. O que o senhor pode falar que ajudou, não ajudou, em relação a todos os passos profissionais na carreira? Olha, eu tenho muito orgulho de pertencer a uma família. Meu pai, nós somos descendentes de italiano e meu avô foi o primeiro italiano de Venda Nova do imigrante. O imigrante aí é relacionado ao primeiro imigrante lá de Venda Nova, que foi o meu avô, Francisco Venturim. Legal. Vulgo Chico Amadeu. Chico Francisco, filho do Amadeu, né? Uhum. O costume do italiano, né? Meu pai era semi-analfabeto, mas era um cooperativista de nascença. Ele pertencia à cooperativa dos cafeicultores de Venda Nova, que posteriormente eles fizeram lá uma transformação para a cooperativa avícola e teve o insucesso, e nós tivemos depois para trazer a cooperativa de crédito para Venda Nova. Isso dá outro podcast, né? A cooperativa teve um insucesso e os italianos lá, que eram dirigentes da cooperativa, tiveram que pagar o prejuízo e esse para não deixar os associados. Então teve um grupo lá que teve que bancar e teve que assumir a responsabilidade conforme eles disseram na sua posse. Mas meu pai era, mesmo semi-analfabeto, ele foi conselheiro fiscal dessa cooperativa. Eu acompanhava. Eu era estudante e acompanhava ele nas reuniões que ele fazia lá, em alguma delas que eu tive oportunidade. E depois mudei para São Gabriel da Palha, em 1970. Lá daí um pouco meu pai também era sócio da Coabriel. Em 1970 já tinha propriedade lá na região de São Gabriel e logo em seguida também me associei. E a partir dos anos 80 eu já fui associado da Coabriel, e em 88 nós constituímos o nosso Cicobi, e em 89 nós constituímos a nossa central, e daí para cá eu só fiz isso na vida. Eu quero pegar esse gancho, Eric. 38 anos. Mais ou menos 38, já está fazendo 38. Você gosta? Exatamente. Eu trabalhei com RH, seu Bento, muitos anos. Sou apaixonado por essa área. Trabalhei em grandes empresas.
Eu quero ouvir do senhor, eu acredito que é um tema palpitante. Eu estou ouvindo o senhor falar e eu vou contar uma história aqui que não está no script, se você me permitir. Eu entrevistei, eu perdi a conta, mais de 2.000 pessoas durante esses 15 anos em RH. Olhávamos os currículos, formação, experiência e tal, mas tinha 2 pontos muito destacados na entrevista, que decidia a entrevista: brilho nos olhos e energia. Eu olho para o senhor, eu vejo isso. Contrato. Bom, muito brilho nos olhos. Estou realmente passando lá, daqui um pouquinho deixo isso não perde, essa energia, esse entusiasmo. Prazer de falar daquilo que tem. É verdade. O tempo passou, mas a paixão não deixou de existir pela atividade. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu faço, porque nesses 30 e tantos anos aí, como eu disse, em 1990 nós tivemos que começar tudo de novo. Nós já tinha aqueles que já tinham começado, mas nós precisamos de começar tudo de novo. Então tivemos que sair atrás de modificar a legislação, de constituir legislação. Nós, em 1991, que nós tivemos a primeira resolução do Banco Central que dava uma coberturazinha para cooperativas de crédito, porque antes a nossa legislação era só a legislação comum, a 5764 de 1971, que é genérica para todos os ramos do cooperativismo. Em 1991 nós tivemos a resolução que ficou tão famosa que a gente lembra ainda o número da resolução, 1914, e que ela disciplinava um pouco das cooperativas de crédito. E nós tivemos que correr atrás de legislação. Como eu disse, em 1995 nós conseguimos que o Banco Central autorizasse a constituição de bancos cooperativos. E toda a legislação, como eu disse, em 2009 nós já tivemos a lei complementar, foi a primeira lei complementar do sistema financeiro, que regulamentou o artigo da Constituição, que eu não vou me lembrar mais agora, no momento, o artigo, mas foi a primeira instituição que regulamentou, foram as cooperativas de crédito. E fomos constituindo, e aí nós precisamos até de fazer uma justiça com o Banco Central, por exemplo. O Banco Central tem sido, ele é um fiscalizador, ele exige duro, não é fácil, mas ele nesse período, tem também um registro a fazer. Nesse período eu nunca tive uma mancha, uma advertência do Banco Central por ter feito alguma coisa aí que não esteja dentro da regra Muito bacana. Eric, a gente podia pegar esse gancho e falar de legado. Eu acho que seria importante, já porque senão o nosso horário aqui, se deixar a conversa, passa tão rápido. Tão rápido. E aí a gente vai, daqui a pouco, eu não vou conseguir falar nem metade. Eu sei que legado é algo que você gosta de divulgação, perenidade. O legado, o senhor está numa fase de carreira que já construiu um grande legado, como o senhor falou, participou da construção desde o princípio, participou da definição do arcabouço jurídico, tributário, enfim. Nesse momento da carreira, olhando para trás, o que o senhor sintetiza que vem a ser o seu legado na Sicoob, na carreira, para a sua família e principalmente para a juventude que vai nos ouvir nesse podcast em alguns dias? Olha, eu tenho assim, uma preocupação de que o que a gente fez, que ele tenha perenidade. Então, a gente
nós estamos trabalhando nessa questão da sucessão. Isso, bom. Nós estamos trabalhando e que a gente precisa de deixar as coisas bem encaminhadas, porque tudo que nós construímos, se a gente depois não tiver quem dê continuidade, né? sequência, Isso. nós podemos ter até feito mal, né? É verdade. Então, nós, dentro dos valores, dentro dos princípios, nós queremos assim deixar para os nossos descendentes um mundo um pouco melhor, se a gente puder continuar fazendo o desenvolvimento do Espírito Santo, fazendo o desenvolvimento do Brasil, a gente vai ficar muito satisfeito. E no nosso Cicobi nós queremos deixar para os nossos funcionários, deixar para os nossos outros dirigentes, para os nossos associados, aquilo que nós pensamos lá no início, né? Que seja um mundo melhor, que seja algo que venha a fazer com que a vida deles sejam melhores. Perfeito, muito bom. Um pouquinho de lição de empreendedorismo, eu vou falar um pouquinho aqui, eu deixo você também. Não, e aí depois a gente já continua ali naquela sequência do final, né? Que eu falo muito aqui, seu Bento, que a questão do Espírito Santo que o senhor falou aqui agora, né? Eu sou carioca, morava em Curitiba, minha esposa é capixaba, fui ficando, amando a terra, apreciando minhas filhas aqui, todas nasceram aqui, enfim. E algo que o IBEF, a gente busca muito aqui no IBEF, cada vez mais, essa valorização mesmo da economia capixaba, da sociedade capixaba como um todo, como funciona, né? A parte fiscal, que já é muito conhecida já agora em nível nos nacional. Últimos Realmente 20 e poucos anos virou um exemplo, tá né? Um bem. exemplo, assim, agora a própria chamada onça, uma das onças brasileiras, né? Brazilian Regional Markets, agora em Nova York, enfim. Isso é muito interessante de a gente conseguir trazer, para personagens como o senhor mesmo, de mostrar essa visibilidade das empresas capixabas no todo. As pessoas verem realmente, quando sai daqui, da potência que existe aqui dentro, que algumas vezes falta só as pessoas de fora Visibilidade, né? ter essa visibilidade de conhecerem, né, na verdade, isso. Então, assim, o que o senhor pode falar, e aí, se você quiser já comentar comigo essa parte de lição, eu sei que você gosta de empreendedorismo, né, que você trabalha com isso, de lição mesmo, quando a gente fala de empreendedorismo dessa forma, tudo que a gente já falou, que pode ser acrescentado. Eu acrescentaria... Agora você acrescenta comigo, com essa fala do Eric, Bento. Eu estou vindo de uma carreira executiva de muitos anos, estava fora do Estado há quase 30 isso, e queria que você trouxesse fazendo isso. uma transição. Estou fazendo mentoria de negócio, estabelecendo uma instituição nacional aqui no Espírito Santo e, em paralelo, tenho um business, um canal digital, disseminando ideias para uma longevidade saudável, público 50+, focado em saúde, espiritualidade, trabalho na longevidade, gestão financeira para a vida. Você está nessa fase madura da vida. Brilho nos olhos, Isso. entusiasmo. Somando ao que Eric falou, qual é o seu segredo, Bento? É isso. Eu Passa para a gente essa sabedoria. Eu costumo dizer que eu nasci embaixo de um pé de café. Minha mãe me levava para dar mamar, ela trabalhava na roça junto com meu pai. E nós morávamos com o vovô, o nono e a nona, né? Tinha minhas tias, a gente morava numa casa grande e as pessoas tinham as tarefas. Então eu tenho assim muita lembrança de que a vida não é tão simples e a gente precisa de trazer um pouco mais de um pouco mais de trazer para os filhos da gente, para os netos da gente, um pouco mais
dessa dureza da vida, porque a vida não é essa facilidade que às vezes alguém pensa. Se vende por aí, né? Então, eu penso assim que meus filhos estão, já hoje, nós trouxemos esse legado aí da cafeicultura, e lá na região de São Gabriel da Palha, em São Domingos do Norte ali, hoje a nossa propriedade é lá, e nós, então, resolvemos empreender nessa área do café. Mas empreender, nós tivemos que desbaratar um preconceito que existia, ou que existe ainda, velado. As pessoas às vezes nem dizem muito que tem esse preconceito contra o café Conilon. E nós, então, eu disse para os meus filhos, e eles acreditaram nisso e entraram de cabeça. Eu disse para eles que o café Conilon era uma bebida igual o café arábica. Aí eles disseram, não é igual, ela é diferente, mas tem que ser feita com o mesmo capricho, tem que ser feito com o mesmo esmero. Com o mesmo esmero, tem que fazer com os mesmos métodos que se faz com o café arábica. Então, eu tenho assim, o nosso exemplo é muito lá do Caparaó. O Caparaó tinha o pior café do mundo. Eles conseguiram dar até um apelido, porque quando você fala de café ruim, você fala o café Riozona. Lá no Caparaó, eles conseguiram crescer um pouquinho, ele era Riozona Macaco. Era um café péssimo, por causa do ambiente lá, de muita umidade. E na colheita de café agora, no tempo frio, se você não cuidar do café, fica ruim mesmo. Mas eles conseguiram aproveitar esse sistema, esse clima todo, e fazer o melhor café do mundo. Hoje, Caparaó faz o melhor café do mundo. E aí nós falamos, olha, lá em São Gabriel também, lá em São Domingos, nós vamos fazer o melhor café Conilon que a gente conseguir, e estamos fazendo melhor café, talvez melhor café do que para alguns apreciadores, talvez melhor do que o do Caparaó. É só as pessoas gostarem, né? Cada gosto é um negócio específico de cada pessoa. Então, eu, assim, juntamente com a minha esposa, a Rosa, meus filhos, o Lucas, o Isaac e o Giovanni, e os 7 netos, nós queremos continuar fazendo empreender nessa missão. Estamos fazendo já a sucessão familiar. Estamos trabalhando na proteção patrimônio, e estamos tentando fazer aí, estamos conseguindo, trabalhando para fazer essa transição aí lá também, muito na bacana. Sucessão familiar, aí trazendo os netos também para gostar do café, já gostam de beber. Qual a idade dos netos? Os netos estão aí entre 9 e 14 anos. Está na boa idade para trazer. Já estão ajudando. Para debaixo do pé de café. Já estão ajudando também lá. Então, assim, é muito simples a minha trajetória, minha coisa. Não tem segredos. Às vezes parece que é muito sofisticado e não tem nada de sofisticação. É só bastante trabalho. Tem, como é que é? Tem bastante suor e muito bom. Determinação. E aí, já indo aqui infelizmente para o nosso final. Eita. Passa muito rápido. Falei que passa rápido. Falei que você quer. Se for, não chegamos na metade das perguntas ainda. Mas aí, para o final, senhor, tem um ping-pong bem rápido. As perguntinhas rápidas, senhor, poder passar para a gente. Eu vou me limitar aqui a 2, até porque o senhor já falou outras situações também. Um sonho que o senhor ainda tem para conquistar na sua vida? Um Brasil melhor, um Brasil para meus netos, que seja pelo menos como foi para mim e como eu estou tentando deixar para os meus filhos.
e que nesse sonho também entra aí a nossa construção do Sicoob, que ele seja perene, que ele continue com os valores e os princípios que a gente tem imprimido aí a ele, né? Perfeito. Um livro que o senhor gostaria de falar para a gente assim, que é importante. Nós estávamos comentando que eu tenho vários livros, eu inclusive estou com alguns para terminar de ler, mas esses dias nós estávamos trabalhando aqui com a mentalidade do fundador, exatamente o livro chama A Mentalidade do Fundador, porque nós estamos aí nessa questão da transição e nós precisamos, na sucessão, e nós precisamos de continuar aí respeitando muito os fundadores de qualquer empreendimento, especialmente no Brasil, né? Porque... Como é que é o nome do livro que o senhor falou? Só para deixar registrado para o pessoal. A Mentalidade do Fundador. Ótimo, muito bom. E assim, chegando agora realmente para o final da entrevista aqui, da nossa conversa maravilhosa, tem algum assunto que o senhor gostaria de comentar, que a gente não abordou? O senhor fica à vontade para poder falar com a gente aqui agora. Falamos de tudo? Não, nós realmente, se a gente for puxando os fios da meada, a gente vai lembrando de muitas outras coisas. Eu acho que a gente precisava de ter mais líderes, e mais líderes com consciência de fazer as coisas acontecer e com menos individualismo, né? Com mais espírito de comunidade. De equipe mesmo. De equipe, de estar junto com as demais pessoas. Eu acho que isso precisa de brilhar nos olhos das pessoas, a questão de cooperar, a questão de participar, a questão do voluntariado, não é uma brincadeira. Perfeito. Muito pelo contrário, é uma coisa que engrandece as pessoas. E a gente, então, gostaria de deixar esse recado final, que a gente possa colaborar mais e pensar menos em si mesmo. Muito bom. Podia terminar melhor, né? Não poderia. De jeito não. Não tinha como. É o espírito cooperativo do Sicoob. Perfeito. Pessoas e comunidades. Senhor Bento, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente, por ter vindo aqui, pela sabedoria do senhor, pela clareza, né? Clareza. Nas ideias, os insights. Você que você notou um monte de Muita coisa aqui que já percebi que você já teve muita coisa interessante que você já pegou aqui, como todos vocês também que estão aqui nos acompanhando. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso sempre para o senhor. Sucesso para o Sicoob. Obrigado, senhor Bento. Aprendi bastante. Fiquei muito entusiasmado com a sua alegria, com a carreira, com a construção do Sicoob, essa preocupação genuína com a comunidade, em deixar um legado tanto no Sicoob quanto na sua família. Isso, perfeito. É um aprendizado de muito valor. Agradeço muito. Que ultrapassa até mesmo a questão empresarial com o pessoal, né? Do ser humano. Exatamente. Que é um caminho que todos nós buscamos nesse caminho da vida, né? Então, obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado a vocês e vamos tomar um café Fazenda Aventurim. Opa! Convite aceito. Tá, pessoal, muito obrigado. Vocês ficaram até aqui com a gente até agora. Curte, comente, compartilhe. É muito importante para todos nós aqui do IBEF saber a sua opinião. E até o próximo episódio. Até a próxima. Do nosso podcast CQC de Empreendedorismo e Gestão aqui do IBEF Espírito Santo. Muito obrigado. Tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezan, Med Senior, Sicoob e Vale, categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados.
Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores: Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras: Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.